Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e prontos para mais uma aula. Hoje é dia 7 de abril de 2021. Na aula de hoje nós vamos ver sobre paisagem. Sobre a paisagem natural e sobre paisagem modificada. Então, como o próprio nome já diz, paisagem natural é aquela que não foi modificada pelo homem. E a paisagem humanizada ou cultural é que foi modificada pelo homem, que teve transformações naquele lugar. Então, vamos fazer a leitura. Paisagem. Tudo que existe num lugar faz parte da paisagem desse lugar. Casas, ruas, rios, montanhas, árvores, praças, estradas, pontes. Observe o desenho ao lado que mostra a natureza como ela é. Trata-se de uma paisagem natural, porque ainda não foi modificada pelo homem. Agora observe este desenho. O homem modificou bastante a paisagem natural. Derrubou árvores, canalizou rios, modificou a forma dos terrenos para construir prédios, ruas, avenidas, pontes, viadutos e etc. Por isso, essa paisagem é chamada de paisagem cultural modificada ou paisagem humanizada. Falando em paisagem, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso cerrado, sobre o cerrado brasileiro. Nós vamos falar sobre a fauna, a flora, a diversidade da fauna e da flora, sobre o clima. O clima do cerrado é tropical, sazonal, ou seja, de inverno seco. Lembra o clima de um deserto, bem quente durante o dia e frio à noite. A temperatura não varia muito durante o ano, ficando entre 22 e 23 graus. Nos dias mais quentes, na época seca, entre maio e setembro, a temperatura chega até 40 graus. Durante o dia, a umidade do ar fica muito baixa, podendo chegar a 15%. Nessa época, nossa pele fica muito ressecada, o nariz fica seco e pode até sangrar. As queimadas no cerrado são frequentes em época de seca. É quase impossível protegê-lo do fogo. Como o clima é muito seco, há um acúmulo enorme de palha, folhas secas, tornando mais fácil o fogo se espalhar. Qualquer descuido pode provocar grandes queimadas, até mesmo raios que caem no início do período de chuvas. O relevo é plano e fica em altitudes elevadas, ou seja, acima do nível do mar. São os chamados planaltos. Fauna e flora. A flora é muito variada, com muitas espécies de árvores e plantas. Bonita é ver toda aquela vegetação seca e um pé de ipê amarelo bem no meio, colorindo o cerrado. As árvores do cerrado são diferenciadas, pois têm o tronco torto e folhas grandes. São mais de 6.000 espécies, mas ainda é uma área pouco estudada. Muitos animais também são encontrados nos cerrados. Não se sabe ao certo a quantidade de espécies, mas sabe-se que a diversidade de insetos é muito grande. Os animais vertebrados, que são aqueles que têm o esqueleto, que tem a coluna vertebral, são muitos também. Encontramos no cerrado alguns tipos de cobra, como jiboia, cascavel, jararaca, lagartos, urubus, tucanos, papagaios, lobos, guará, gaviões, tatus, veado, tamanduás, antas, onças pintadas e outros mais, Só que o cerrado, devido ao desenvolvimento da agricultura, o cerrado ele foi muito devastado, com a necessidade de se plantar, de cultivar a agricultura. O cerrado ele sofreu muitos danos e é necessário que haja uma preservação, um cuidado com o cerrado, para que animais, espécies de plantas e de animais não entrem em extinção, porque tem muitos já em extinção, ou seja, que está se acabando. Então tem que ter esse cuidado com o cerrado, fazer
um cuidado de maneira sustentável para que possa proteger o restante, né, desses animais e dessas espécies. Na nossa atividade de hoje, de geografia, nós vamos ver sobre paisagem, né? A atividade de hoje, vocês vão ler o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. A paisagem das cidades são prédios, as casas, as avenidas movimentadas, os comércios, etc. Quando uma cidade é construída, é feita uma mudança na paisagem que havia naquele local. Existem dois tipos de paisagens: paisagem natural e paisagem humanizada. A paisagem natural é formada pelos elementos naturais, montanhas, cachoeiras, florestas, e uma paisagem natural porque não tem nenhuma modificação feita pelo homem. A paisagem humanizada é aquela que foi modificada pelo homem, na necessidade de construir casas, prédios, fábricas, avenidas. No caso do cerrado, né, a necessidade de desmatamento, de queimadas para cultivar a agricultura. Contudo, há necessidade, né, de ter esse cuidado com esse desenvolvimento, que seja de maneira sustentável para que não prejudique o meio ambiente. Essas construções que o homem realiza são denominados elementos humanizados. Então, todas essas mudanças que há no meio ambiente, na natureza, né, são elementos humanizados, que foi modificado pelo homem. Compreendendo o texto. Então, de acordo com esse texto, vocês vão responder essas questões aí. A questão número 1, a 2 e a 3, de acordo com esse texto. Certinho, crianças? Então, boa tarefa para vocês. Caso não seja possível a entrega das cópias, vocês vão copiar só as perguntinhas no caderno e responder. Não precisa copiar o texto, certo? Então, um beijo para vocês. Até a próxima aula.